Bom, continuando, então, para eu achar os efeitos finais, eu vou simplesmente fazer... Eu posso fazer de duas formas, né? Já disse isso aqui quando eu estava fazendo a sistemática do método. Eu posso ou colocar o hiperestático na estrutura real, tirar, né, o apoio dele, colocar o valor dele como a reação. Então, eu vou indicar isso aqui. Então, eu posso botar aqui o valor do X1. Tem o carregamento aqui, né? O valor do X1 vai ser esse valor aqui, né? VB, que vai ser 3QL sobre 8, abrindo aqui 1 sobre 1 mais 3 aí, sobre L ao cubo K. Então, eu posso ou fazer o equilíbrio aqui, né? Aqui eu tenho a seção A, ali a seção B. Eu posso fazer o somatório de forças na vertical é igual a zero, somatório de momentos em torno de um ponto é igual a zero. Aqui eu teria o VA e aqui o MA. Ou então eu posso fazer superpondo os efeitos, né? Então, ou eu escrevo as equações de equilíbrio aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, né? Somatório de forças em Y e somatório de momentos em A. Eu daqui posso tirar o VA e o MA, ou eu posso fazer superpondo os efeitos, né? Eu faço VA é igual ao VA0, que é o QL, mais o valor do X1, 3QL sobre 8, multiplicar 1, por 1 mais 3 aí, sobre L ao cubo vezes K, vezes menos 1, né, que é o valor dele aqui. Fazendo aqui, dessa forma, ou dessa forma, vocês vão ver que o VA vai ser igual a Q vezes L menos o VB, né? Que vem da equação de forças na vertical, o equilíbrio de forças na vertical, né? Que vai dizer que VA mais VB é igual a Q vezes L. Daqui, o valor disso, 5QL sobre 8. Aí aqui, 1 mais 24 EI sobre 5 KL ao cubo, né? Que eu não botei o V de vertical, foi no exemplo que eu fiz isso. KL ao cubo, dividido por esse denominador aqui. E o MA, marcado aqui, vai ser igual a... Estou botando para cá positivo, deixa eu indicar aqui, em sentidos positivos. E o MA seria QL ao quadrado sobre 2, mais aí o valor do X1, QL sobre 8, sobre L ao cubo K, vezes menos L. Tá? E isso aqui deixa eu pegar esse valor aqui, que já está calculado. E vai dar... Não, ele é positivo, que ele está nesse sentido. Que L ao quadrado sobre 8
E aqui L ao cubo vezes K, mais 12i, dividido por L ao cubo vezes K, mais 3i. Então, eu tenho aí o resultado para o momento, né? E a reação VA. É claro que como esse problema está com esses números tão grandes assim, porque eu estou fazendo tudo literal, né? Se eu tivesse valores aí para o K e tal, ia ficar mais simples, né? Para o K, para o EI, acabava ficando mais simples. Que é o que a gente vai ver, que é o que eu vou fazer no exemplo. Eu vou dar valores a essas grandezas, aí não vão ficar essas contas tão enormes assim. Bom, agora a segunda forma. O que eu vou fazer nessa segunda forma? A mesma coisa que eu fiz lá quando eu tratei do recalque de apoio. Eu agora vou pegar e vou aplicar esse peristático em algum outro vínculo, né? Em algum outro lugar, alguma outra seção. Eu vou quebrar algum outro vínculo que não seja relacionado ao apoio elástico. Então, eu vou fazer como eu fiz lá, vou usar eu estou usando os mesmos sistemas principais, entre aspas, né? Que eu utilizei lá no recalque de apoio. Aqui, inclusive, é um apoio elástico aqui, né? Então, o que eu fiz aqui? Ao invés de retirar o vínculo do deslocamento vertical e colocar o X1 aqui, agora eu vou criar um outro sistema principal. Eu vou quebrar o vínculo de rotação em A e vou deixar o apoio elástico no sistema principal, tá? Então, eu deixando o apoio elástico no sistema principal, eu vou agora fazer os efeitos sobre o sistema principal. Aí eu tenho aí a solicitação externa, eu já coloquei aí. Percebam, eu já disse isso uma vez. Se eu tenho, para uma estrutura isostática, se eu tenho um apoio elástico, esse apoio elástico não vai mudar o valor das reações de apoio e dos esforços internos, tá? Como se o apoio vai ter a mesma reação e os mesmos momento, fletor, força cortante, força normal, os mesmos esforços internos vão aparecer do que se esse apoio fosse rígido. Por quê? Porque a estrutura é isostática. O apoio ele vai influenciar na deformação da estrutura. E é por isso que quando ele é hiperestático é diferente. Mas em sendo isostático, se eu fizer aqui o equilíbrio de momentos em A, eu vou achar que o VB é QL sobre 2. E o VA vai ser QL sobre 2 também. Né? Então, essas reações aqui vão ser iguais a se eu tivesse uma barra biapoiada, uma viga biapoiada com apoio rígido aqui. Em termos de reação, como a estrutura é isostática, é a mesma coisa. Se a estrutura não fosse isostática, totalmente diferente. Mas como o sistema principal é sempre isostático, quando vocês forem fazer o sistema principal, vocês vão calcular essas reações exatamente da mesma forma como se os apoios fossem rígidos. Só que o que eu fiz aqui? Vocês percebem que eu fiz o seguinte, eu calculei as reações, tracei os diagramas, mas eu determinei como é que seria esse deslocamento aqui também. É o que eu vou fazer. Quando eu estiver lidando com apoio elástico no sistema principal, eu vou colocar uma etapa a mais. Essa etapa a mais que eu vou colocar é determinar os deslocamentos nos apoios elásticos que eu tiver no sistema principal. Então, aqui eu tenho esse apoio de mola linear vertical no sistema principal e eu vou determinar o deslocamento. Como é que eu vou determinar esse deslocamento? Simples. O deslocamento, o módulo de deslocamento é o módulo da força dividido pela constante elástica da mola, né? Que é o xzinho, né? F é igual a kx, então o x é igual a F sobre K. Então, o deslocamento terá o módulo igual ao módulo da força dividido pela constante elástica
e o sentido oposto ao da reação. Então, eu fiz o equilíbrio, descobri que essa reação era QL sobre 2, de baixo para cima. Isso significa que o deslocamento no apoio elástico vai ser QL sobre 2K, de cima para baixo. Então, eu divido o módulo da força pela constante elástica e inverto o sentido, né? E aí, eu vou fazer... Aqui eu até pulei uma etapa, não sei por quê. Aqui eu vou fazer o x1, né? x1 é igual a 1. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse momento unitário aí. Então, a gente já até fez isso aqui, lá quando a gente falou do recalque de apoio. Tem, então, esse momento aqui, 1 kNm. Eu até falei com vocês, né, que eu tenho, como eu tenho aí uma viga, né, com um momento só aplicado, eu não tenho força nenhuma na vertical, né, então, essas reações, elas vão ter que se anular, elas vão ter que ter igual módulo e um sentido oposto da outra, ou seja, elas vão formar um binário para equilibrar esse momento. Então, se eu tenho 1 kNm de momento aplicado, esse momento está no sentido horário, eu vou ter que ter um binário dessas forças, essas forças vão formar um binário que vão resultar no momento agora no sentido anti-horário para eu poder exatamente equilibrar esse momento de 1 kNm aí. Então, é exatamente o que eu vou colocar agora. Então, eu vou colocar, para equilibrar, uma força aqui de 1 sobre L, sendo L o comprimento da barra, e aqui 1 sobre L. Essa de baixo para cima, essa de cima para baixo. E aí, eu vou fazer, antes de fazer os diagramas, eu vou fazer esse meu passo a mais. Eu vou pegar e eu vou determinar qual é o deslocamento aí, né, nesse apoio. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o módulo da força, vou dividir pela constante elástica e eu vou inverter o sentido. Se essa força aqui tá de baixo para cima, esse deslocamento aqui vai estar de cima para baixo. E aqui vai valer 1 sobre KL, né? Que é a força dividido pela constante elástica, tá? Então, eu fiz esse passo a mais aí. E o diagrama DQ1 e DM1 vão ser os mesmos, né? Como se eu tivesse a estrutura com um apoio rígido ali. Então, a força cortante vai ser constante, vai valer menos 1 sobre L. Eu acho que esses gráficos são exatamente iguais ao que a gente fez lá no recálculo de apoio, que o sistema principal foi exatamente o mesmo, né? Sendo que aqui era um apoio rígido, mas, como eu disse, para as reações e para as reações e para os esforços internos, isso não influencia. Bom, então aqui eu tenho, né, o cortante, o momento para o x1 é igual a 1. E aí, agora sim, eu vou passar para os coeficientes. Então, lembrando aqui nos coeficientes, né, que quando eu estou fazendo delta 1, 0, eu vou tirar todas as forças de x1 é igual a 1 e os deslocamentos da solicitação externa. Então, eu vou primeiro calcular o delta WE. Forças vou tirar daqui. O que eu tenho de força externa aqui é o momento de 1 kNm e as reações de apoio. Aí o momento, né, de 1 kNm, que é a carga unitária, vai realizar um trabalho virtual de 1 vezes delta 1, 0.
Esse é o termo lá que sempre vai aparecer. Aí eu vou observar se alguma dessas duas reações de apoio aqui realiza um trabalho também. E aí eu vejo esse apoio aqui na solicitação externa, não, o deslocamento aqui é igual a 0, mas nesse apoio eu tenho um deslocamento. Então, essa força aqui, no x1 é igual a 1, vai fazer um trabalho virtual aqui, força de um deslocamento de solicitação externa. Como aqui a força está de baixo para cima e aqui o deslocamento de cima para baixo, o trabalho é negativo, então 1 sobre L vezes QL sobre 2K, tá? Então, eu fiz aí, né, determinei aí esse trabalho virtual externo. O trabalho virtual interno, eu vou calcular da mesma forma que eu estava acostumada a calcular para os outros casos. Então, vou fazer combinando os diagramas. Vou pegar aqui o diagrama do x1 igual a 1, que é esse triângulo aqui. Aqui é 1. E vou combinar com essa parábola aí, que é aquela parábola, né, do QL ao quadrado sobre 8. ABL. E vou olhar isso aqui na tabela, quanto é que dá. Vou pegar aqui a minha tabela. E aí eu tenho aqui essa parábola com o triângulo, né? Você vê que, independente de como está a orientação do triângulo, o valor é o mesmo. É 1/3 vezes o momento do triângulo vezes o momento da parábola. 1/3 de L, né? L sobre 3 vezes o momento do triângulo vezes o momento da parábola. Então, L sobre 3 vezes 1 vezes QL ao quadrado sobre 8. Né? Esse momento virtual, esse trabalho virtual interno vai dar, então, que L ao cubo sobre 24 é I. Aí, se eu fizer agora a igualdade entre o ΔWE e o ΔWI, eu vou ver que não vai dar, o delta 0 não vai dar somente o ΔWI, né? Ele vai dar o ΔWI mais a contribuição que apareceu lá do ΔWE. Então, eu vou já colocar aqui o valor que eu encontrei da Q sobre 24 é IK, que multiplica L ao cubo. L ao cubo K mais 12 é I. E agora eu vou para o delta 1. Né? Então, o delta 1, eu tenho aqui, para o trabalho virtual externo, lembrando aí, se eu estou no delta 1, eu vou tirar tanto a força quanto o deslocamento do x1 igual a 1. Então, essa força aqui, né, vai realizar um trabalho, aqui teria o ângulo delta 1, vai realizar o trabalho 1 vezes delta 1, que esse é o termo que sempre aparece. E agora eu vou olhar para aqui. Não tem deslocamento no apoio, mas aqui tem. Então, eu tenho uma força de 1 sobre L de baixo para cima, um deslocamento de 1 sobre KL de cima para baixo. Então, negativo aqui, 1 sobre L vezes 1 sobre KL. Observação aqui. Sempre que eu tiver esse índice repetido no coeficiente, né, delta 1, delta 22, delta 33, por aí vai, sempre que esses dois índices forem repetidos, a força e o deslocamento no apoio elástico vem da mesma solicitação. E como essa força é uma força restauradora, ela vai estar sempre oposta a esse deslocamento. Então, no delta 1, no delta 22, delta, sei lá, 44, delta 57, 57, qualquer delta que tiver os dois índices repetidos,
a força vai ser a força restauradora do próprio deslocamento. Então, nesses casos, a contribuição que vai aparecer no trabalho virtual externo é sempre negativa. Então, esses trabalhos aqui realizados pela força de reação de apoio vai ser sempre uma contribuição negativa, tá? E daí, vocês percebam que realmente o coeficiente em si, ele vai ser sempre positivo. Porque quando eu faço o ΔWI, né, eu estou fazendo, na verdade, a integral do momento M1 ao quadrado dividido por AI. Essa integração de uma função ao quadrado vai dar sempre positiva. Então, no caso de eu ter índices repetidos no coeficiente, o ΔWI é sempre positivo. E essa contribuição é sempre negativa. Então, na hora que eu isolo esse coeficiente, ΔI, isso vai passar para o outro lado como positivo, e eu vou ter algo positivo mais algo positivo. Então, vai dar sempre um coeficiente positivo. Então, repetindo o que eu já disse anteriormente, os coeficientes de índice repetido são sempre positivos, tá? E aí, no ΔWI, eu vou combinar esse diagrama com ele mesmo. Então, 1 sobre AI vezes o triângulo vezes ele mesmo, né? Triângulo com triângulo, dois triângulos iguais. Eu já fiz essa combinação hoje, eu sei que é L sobre 3 vezes o momento de um triângulo vezes o momento do outro triângulo. Então, isso aqui vai dar 1 sobre AI vezes L sobre 3 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar L sobre 3 I, certo? Então, a gente vai fazer agora a igualdade, ΔWE é igual a ΔWI, e isso vai implicar que esse ΔI vai ser L sobre 3I mais 1 sobre KL ao quadrado. Né? Então, somando, fazendo esse algebrismo aí, eu encontrei 3K, L ao quadrado é I, e multiplica KL ao cubo, mais 3 é I. E aí, a gente vai partir para a compatibilidade agora. Nessa compatibilidade, eu comparo, né, o sistema principal com o sistema real. Se eu comparar o sistema principal com o sistema real, aqui está o sistema. Não, aqui está o sistema principal. Deixa eu pegar lá no começo o sistema real. O sistema real é esse aqui. Então, se eu comparar esse sistema principal com o sistema real em relação à geometria dos dois, eu vejo que aqui a diferença é que aqui em A rotação está liberada e aqui em A a rotação é igual a 0. Então, agora eu vou fazer a superposição dos efeitos dessa rotação. Então, ΔI 0 mais x1 ΔI vai ser igual a 0, que é a rotação lá no sistema real. Então, vejam só, como eu não mexi com o vínculo lá do apoio elástico, a contribuição do apoio elástico não apareceu na compatibilidade. Então, se eu retirar o vínculo do apoio elástico, vai aparecer a contribuição do apoio elástico na compatibilidade. Se eu deixar o apoio elástico no sistema principal, a contribuição dele vai aparecer quando eu for calcular o trabalho virtual externo dos coeficientes.
Então, isso daqui vai implicar que o x1 é igual a menos delta 0 sobre delta 1. E esse x1 aqui, ele vai ser... Deixa eu pegar o valor aqui. Menos QL ao quadrado sobre 8. Multiplica KL ao cubo. Mais 12i. Dividido por KL ao cubo. Mais 3i. Tá? Então, eu achei esse x1, ele é... Vou passar isso aqui mais para cima. Esse x1, ele é exatamente o momento reativo, né? Então, eu vou fazer agora os efeitos finais. Vou fazer os efeitos finais, eu posso fazer daquelas duas formas. Eu posso fazer ou superpondo, como eu fiz no caso anterior, ou aplicando mesmo, né? Então, assim, eu posso fazer, eu sei quem é esse momento reativo em A, então eu vou retirar esse vínculo, aqui é um apoio elástico, tá? Então, eu vou colocar aqui essas reações, eu vou chamar de VB, e aqui VA, e eu tenho, então, o momento, tá? Que vai ser QL ao quadrado sobre 8, KL ao cubo, mais 12i, dividido por KL ao cubo mais 3i. Vocês vejam que eu já coloquei aqui, eu tinha arbitrado o x1, cadê? Aqui. Eu tinha arbitrado o x1 nesse sentido, como ele deu negativo, eu já coloquei o momento aqui nesse sentido. Esse é o momento reativo do engaste. Então, eu podia fazer também, deixa eu colocar aí, vai ficar meio atropelado, deixa eu botar MA e aí eu boto o valor de MA ali. Eu tenho que botar o carregamento também, obviamente, né, para fazer esse equilíbrio. Então, isso é uma das formas que eu posso fazer. Eu posso, ao invés de fazer a superposição, jogar o hiperestático aqui, eu vou chamar aqui de MA, tá? Aí eu vou colocar aqui MA é igual a QL ao quadrado sobre 8, KL ao cubo, mais 12i, KL ao cubo, mais 3i. E aí eu posso fazer, por exemplo, somatório dos momentos em A igual a 0. Isso vai fornecer que o VB vezes L mais o MA menos QL vezes L sobre 2 vai ser igual a 0. Né? Daqui eu tiro o VB. O VB é aquele mesmo valor, né? 3 QL sobre 8. Aí abre parênteses aqui. Dividido por 1 mais 3 aí sobre KL ao cubo. E aí eu fazendo somatório das forças em Y igual a 0, isso daqui vai implicar que o VA mais o VB vai ser igual a QL, e daqui eu tiro que o VA vai ser igual. Deixa eu pegar o valor do VA lá, né?
que eu já calculei, que é 5QL sobre 8, que multiplica com 1 mais 24EI sobre 5QL ao cubo, dividido por 1 mais, vai ficar bem apertadinho aqui, 3EI sobre KL ao cubo. Tá? O mesmo valor que eu já tinha encontrado antes, é claro, né? Porque eu fazendo das duas formas, eu tenho que achar o mesmo valor. Então, vou recapitular fazendo algumas observações aqui, tá? E comparando essas duas formas de deslocamento, né, nos apoios. Então, quando eu tenho recalque de apoio ou quando eu tenho apoio elástico numa estrutura, esses apoios eles sofrem deslocamento. Então, quando esses apoios sofrem deslocamento, as reações de apoio vão poder realizar, vai existir essa possibilidade, né, das reações de apoio realizarem trabalho virtual. Aí vamos às diferenças e as semelhanças, né, que eu tenho. As semelhanças, vou falar da grande semelhança primeiro, é que tanto na questão, né, do recalque de apoio, quanto no apoio elástico, se eu retirar o vínculo correspondente ao recalque de apoio ou ao apoio elástico, a contribuição desse recalque ou desse apoio elástico vai aparecer na equação de compatibilidade. Caso eu não retire, a contribuição vai aparecer no trabalho virtual externo dos coeficientes. Aí vamos diferenciar um pouco agora. Caso eu tenha um recalque de apoio, quando eu for calcular os coeficientes, como o recalque de apoio é uma solicitação externa, a contribuição do recalque no trabalho virtual externo só vai aparecer para os coeficientes com o segundo índice zero, ou seja, que estão relacionados à solicitação externa, delta 1 zero, delta 2 zero, delta 3 zero. No caso do apoio elástico, se houver, né, se tiver um apoio elástico aí no sistema principal, essa contribuição vai aparecer em todos os coeficientes, porque é uma parte da estrutura, não é parte de uma solicitação, é parte da estrutura do sistema principal. Então, para qualquer solicitação, aquele apoio ali, ele tem a possibilidade, né, de sofrer um deslocamento. E quando eu estou olhando agora, né, quando eu retirei o vínculo onde está o recalque de apoio ou apoio elástico. No caso do recalque de apoio, a igualdade da equação vai ser igual ao próprio recalque e na igualdade, o valor do recalque vai aparecer como positivo se ele estiver no mesmo sentido do hiperestático. E vai aparecer com valor negativo se o recalque estiver no sentido oposto ao hiperestático. Já no caso do apoio elástico, a igualdade vai levar a menos o hiperestático dividido pela constante, tá? Então, se eu estou na primeira equação, delta 1 zero mais delta 1 vezes x1 mais delta 1 2 vezes x2 e por aí vai, e eu mexi esse peristático x1 está na direção onde tinha o apoio elástico, eu vou igualar isso a menos x1 sobre a constante do apoio elástico que eu mexi. Do apoio elástico aí que ficou correspondente, né, a essa direção do x1. Esse menos sempre aparece porque o deslocamento está sempre oposto à força restauradora, que é o próprio hiperestático.
E vai ser o hiperestático sobre K, que é exatamente o valor do deslocamento na estrutura real. Então, cuidado, que eu já vi muitas vezes vocês colocarem 1 sobre K, porque o x1 é igual a 1. Não, o x1 na estrutura real é igual a x1. Eu só faço ele igual a 1 como uma sistemática do método, tá? Então, tem aí essas semelhanças e essas diferenças entre esses casos.